Cristo chamando, chama por ti e por mim. Com a graça de Deus, estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 15 de novembro, dia em que nós comemoramos o Dia da República e também Dia do Jornalismo. E nós precisamos de orar muito pelo Brasil, para que realmente este país possa desfrutar de paz, principalmente depois destas últimas eleições, e nós tenhamos dias melhores. Nesta manhã, nós vamos estar trazendo no Cada Dia o reverendo Jeremias falando sobre até quando viveremos desta maneira. E naturalmente ele vai apresentar várias situações em que nós nos deparamos. Portanto, é isso que você vai ouvir logo mais. Eu queria antes orar por você que está conosco, para que Deus nesta manhã abra o seu coração e você realmente possa saber superar ou administrar situações em que muitas vezes nós nos deparamos. Até quando viveremos desta maneira? É o tema, e eu vou orar nesse instante por você. Pai, nós queremos neste momento te apresentar cada telespectador que está conosco, para que o teu Espírito Santo nesta manhã trabalhe em suas mentes e fale aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Olá, como vai? Até quando viveremos desta maneira? Até quando, meu Deus? Essa é uma das frases de desabafo que ouvimos em nossos dias. Quem na vida já não fez para si mesmo ou até mesmo a outras pessoas perguntas que começaram com a seguinte expressão: até quando? Até quando pode fazer parte de perguntas simples e fáceis de serem respondidas, mas às vezes o até quando pode estar presente em questões complexas e difíceis. Só para citar alguns exemplos de perguntas que são feitas nos nossos dias, especialmente pelos brasileiros, podemos destacar as seguintes. Até quando a impunidade prevalecerá no Brasil? Até quando a corrupção nos altos escalões do governo, as injustiças, a violência reinarão? Até quando a depressão atingirá tantas pessoas e o homem construirá mais muros do que pontes? Até quando teremos que encarar uma carga tributária tão alta e não receber os benefícios decorrentes dela? Até quando crianças serão mortas em razão do aborto ou em razão das guerras ou viverão órfãs de pais vivos? Até quando trataremos dos sintomas de nossas doenças existenciais e não de suas causas? Esta lista, como se pode ver, parece não ter fim. Entretanto, as perguntas sempre têm um fim. Nenhuma delas é feita sem algum propósito. Geralmente, o até quando aponta para algum desejo de encontrar resposta para o que está causando angústia, sofrimento, desconforto e desassossego. Esse desejo não nasce do nada, tem alguma procedência, nasce de algum contexto no qual estamos inseridos. Ele vem de alguma situação real, por mais subjetiva que ela seja. Até quando é uma indagação, um início de reflexão que é fruto de nossa vida diária, de nossas lutas internas e externas. E pode apresentar por trás disso nossos medos que não escondemos de ninguém e também aqueles medos com os quais convivemos, mas que por algum motivo preferimos não revelar aos outros. Não que sejamos imediatistas, mas queremos sempre que as coisas aconteçam, que sejam resolvidas, não é assim? Faz parte da natureza humana planejar o futuro, projetando nele uma vida de sucesso no amor, no trabalho, na vida em família e em sociedade, ou seja, sempre estamos sonhando com o melhor que a vida possa vir a nos reservar. Inegavelmente, o objetivo de todos nós é a felicidade em todos os setores de nossas vidas. E mesmo que priorizemos determinados aspectos, o que importa é ser feliz. Temos sonhos que idealizamos e que muitas vezes são coisas simples, mas que podem fazer a nossa vida ficar melhor. Até quando viveremos dessa maneira? Queremos continuar com esse tema depois do intervalo. Então, continue aí.
Até quando veremos alguns problemas, necessidades ao nosso redor, sem soluções? Até quando viveremos dessa maneira? Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Essa é uma frase de desabafo que fazemos quando o nosso coração está pesado e carregamos um peso da chateação do dia a dia, de coisas que não se resolvem. Como de costume, nós viemos às ruas. E a pergunta de hoje é: você conhece alguém que reclama demais? Eu. Conheço. Minha filha é demais. Reclama de tudo. Perfeitamente. Conheço. Quem é essa pessoa? Essa moça é uma colega minha. Ela chama-se Renata. Conheço. Minha mãe reclama demais do meu pai, a minha irmã. Pergunta alguma coisa, todo dia ele está reclamando. Fala a verdade. Não deve ser nada fácil conviver com alguém que, vive reclamando. Incomoda muito. Tudo que a gente fala para ela, ela reclama de tudo. Ah, não dá para aturar não, filha. Não dá para aturar. Tem que ter uma boa dose de paciência, né? Não dá, não tem que sair fora, deixar falar sozinho. E se esse reclamão convivesse com você no seu ambiente de trabalho? Como seria, hein? Eu chamava a atenção dele para não reclamar tanto. Faria com que ele reclamasse menos. Vamos supor, você está reclamando, mas tem gente que nem isso tem. Pensa nisso. Falaria sim. Pode parar com isso. Não pode ficar reclamando no serviço. Serviço é serviço. Não é verdade, filha? Das ruas, fomos conversar com Júlio Pugliese em seu escritório. Consultor em recursos humanos, especialista em carreiras, ele nos deu mais esclarecimentos sobre a existência do reclamão no ambiente de trabalho e suas possíveis influências no meio corporativo. A pessoa reclamona, né, ela, numa situação em que está tudo bem, ela é excluída. As pessoas se afastam dela, ninguém gosta de quem é reclamão, né? Então ele não consegue contaminar. Mas como nós estamos vivendo um momento difícil já há alguns anos, de instabilidade política, instabilidade econômica, então as pessoas estão mais frágeis, então elas estão mais abertas ao reclamão. E lamentavelmente o reclamão então ele encontra eco. E a coisa funciona como se fosse um dominó, que vai caindo peça por peça. Segundo Júlio, o funcionário reclamão não tem consciência de que ele é um reclamão. Por isso, mais do que nunca, é necessário uma autoavaliação e consequente mudança de atitude para que o seu comportamento não custe o seu emprego. Tem um ditado que diz, né, se você tem uma cesta de maçãs e uma maçã está podre, o melhor é você tirar a maçã podre para não estragar as outras. Então é evidente que a empresa consciente, ela procura aproveitar todo o investimento que ela fez naquele ser humano, naquele profissional. Mas se porventura não tem jeito, para ela e para a comunidade corporativa, é preferível que essa pessoa seja demitida. Devemos refletir positivamente com o que acontece conosco. Tudo isso vai muito mais além da nossa murmuração. Muitas vezes, os até quando parece emperrar ou adiar os nossos sonhos, que podem não só beneficiar a nós mesmos, como toda uma comunidade que fica ao nosso redor. Os até quando estão nas decisões pessoais, seja no âmbito familiar, profissional ou religioso. E falando em religioso, precisamos tomar decisões importantes sobre isso também. Um dos exemplos é o que aparece no livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta que não somente falou da parte de Deus, mas que também dirigiu perguntas a Deus. Veja as perguntas de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Como se pode ver, esse lamento ou reclamação faz parte de nosso diálogo com Deus. O livro de Abacuque aponta que o profeta, que não somente dá título ao livro, mas que também é o seu personagem central. Ele viveu em um tempo de iniquidade, como o que vivemos agora, sob a opressão, destruição, violência, contendas, disputas judiciais, um tempo onde a lei não era cumprida e, por conseguinte, a justiça também não. Um tempo no qual o perverso cercava o justo e a justiça era torcida. Embora o profeta Abacuque tenha vivido num tempo muito distante do nosso e numa cultura diferente também,
Há muitas situações hoje que nos aproximam dele e que parecem ser semelhantes àquelas com as quais ele conviveu e enfrentou. Até quando viveremos nessa situação? Como já foi dito no início do programa, pode também surgir ou nascer também em decorrência de lutas internas, de problemas que estão atingindo o nosso próprio coração, a nossa mente, o nosso ser interior, o nosso corpo e a nossa alma. Pode revelar ou ser desdobramento de um sofrimento pessoal, pode também revelar uma dor, um abatimento individual, uma frustração. O até quando pode também descrever um modo de viver que não é mais aceitável e nem suportável e pode também ser a indagação que nasce de um alvo ainda não alcançado. O lamento pode ser um desabafo de até quando terei de suportar tudo isso, meu Deus? Lendo a Bíblia, a palavra de Deus, encontramos muitos discursos e reclamações. O lamento, é bom que se diga, não é uma murmuração, mas uma queixa que é apresentada a Deus, com a certeza de que Ele fará justiça. O livro de Salmos conta muitas histórias de lamentos. Meditando e aprendendo com os salmos de lamento, observamos que a oração é uma relação de profunda intimidade com Deus, uma relação de amizade reverente, na qual reportamos tudo a Ele sem qualquer dificuldade em declarar o que estamos sentindo, pensando ou vivenciando. E quando lançamos nossa súplica e lamento perante Deus, confiando em Sua graça e crendo que Ele atenta para nós, que Ele ilumina os nossos olhos e não nos deixa dormir o sono da morte e nem sermos vencidos pelos nossos adversários. Terminamos nossa oração em tom de alegria e não de tristeza, e assim como o salmista, declaramos que temos motivos para cantar louvores a Deus, pois Ele nos faz tudo muito bem e nos faz muito bem. Nós podemos transformar o nosso lamento em ações de justiça em nosso dia a dia. Depende da atitude de cada um. Imagine então se essa atitude tiver o objetivo de levar autoestima e esperança a pacientes que lutam contra o câncer. Pois é, enquanto uns reclamam, outros agem, como no caso de uma iniciativa que oferece ao paciente com câncer o que temporariamente seu corpo não pode dar: cabelos. O Tesoura Sem Ponta é um projeto que doa perucas para mulheres que perderam seus cabelos devido ao tratamento contra o câncer. Camila é uma das integrantes desse projeto e já vou emendar logo com a pergunta, Camila, por que o Tesoura Sem Ponta foi criado? Então, a minha melhor amiga Larissa, ela é jornalista, ela estava fazendo uma reportagem sobre uma menininha que doou cabelo. Ela ficou bem tocada com isso e foi pesquisar a respeito da doação de cabelo e ficou sabendo que na região de Campinas não tinha nenhum projeto que organizasse essas doações. Então ela se uniu com mais 4 amigas, eu era uma delas, e falou: vamos criar um projeto, vamos bolar um nome, um logo. E foi assim que a gente criou o projeto Tesoura Sem Ponta. Os cabelos chegam via correios direto para as mãos de Karina, proprietária de uma loja que comercializa perucas e cabelos naturais, que por sua vez faz a intermediação com o fabricante de perucas. Nós somos pontos de coleta para as doações de cabelo, então vem cabelo aqui do país todo, né? A gente começou a vir até cabelo de fora, de Portugal. Aí a gente pega esses cabelos, a gente arruma tudo, a gente dá uma selecionada nos tamanhos, tipos, tudo. Após isso, conforme vai vindo os pedidos do projeto, eu preciso de uma peruca cacheada, loira, enfim, a gente vai mandando confeccionar. E aí dentro de uma semana já volta essa peruca e o projeto já pega para direcionar para a pessoa que está precisando. É interessante destacar que o valor de uma peruca feita com cabelos naturais custa, em média, R$ 1.500. E as pacientes com câncer que recebem a peruca através do projeto Tesoura Sem Ponta não pagam nada por isso. Mas o cabelo, para ser usado na confecção de perucas, não pode ser cortado de qualquer jeito. Para explicar melhor como deve ser, acompanhamos a Camila no dia em que ela cortou os cabelos para doar pela segunda vez. Vamos lá! O tamanho do cabelo a ser doado deve ter no mínimo 15 centímetros de comprimento e, de preferência, ser separado em várias mechas. Qualquer cabelo pode ser doado, inclusive com tintura e alisamento.
Camila, você acabou de cortar o cabelo, tá segurando as mechinhas aí, agora eu quero saber. Daqui a um pouquinho mais esse cabelo se transforma na peruca e é doado para uma pessoa que vai ficar muito feliz. Qual é a sensação que você tem? Nossa, é muito bom, né? Eu digo assim que quando você é uma pessoa altruísta, a melhor coisa que tem é doar. Doar sangue, doar cabelo. É um sentimento que não tem explicação, assim. Eu sou viciada nisso, é muito bom mesmo. Você também pode agir ao invés de reclamar. Se quiser doar o seu cabelo, adotar uma peruca, doando qualquer valor para custear sua fabricação, ou até mesmo receber uma no caso de estar passando por um tratamento contra o câncer, basta entrar no site tesourasemponta.com e obter mais informações. Até quando viveremos dessa maneira? Queremos continuar com esse tema com o pastor Jeremias Pereira. Vai ser depois do intervalo, então não saia daí. Olá, gente boa! Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe seu lar, abençoe sua vida, abençoe todos aqueles que você ama. 2017, ano da esperança. Olha o que a Bíblia diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mantenha seu coração cheio de esperança. Como é que você vai fazer? Lê a palavra de Deus. Esta semana, leia a carta de 1 de Pedro. 1 de Pedro foi escrita para os irmãos que estavam no meio de grande perseguição. Cada dia, cada momento, a esposa não sabia se o marido voltava para casa pela única razão de ser cristão, de temer a Jesus. Aí ele escreve essa carta para fortalecer a fé. Pela consolação das Escrituras, esperança viva. Beleza? Amém? A conversa nossa de hoje é sobre uma pergunta do salmista e de um profeta. Uma pergunta que de vez em quando passa dentro de seu coração e passa dentro do coração de todo mundo. Sabe qual é? Olha para você ver. Salmo 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Perguntas existenciais, perguntas do coração. Perguntas que às vezes a gente fala para um amigo, que às vezes a gente nem fala para Deus. A gente tem dentro do coração, mas nem fala com Deus, igual o salmista falou. O Davi falou, o que ele está vivendo? É a perseguição de Saul? É um conflito dentro do seu reino? Só sabemos que é uma pergunta que está no coração dele, que está no seu. E a pergunta é, parece que Deus sumiu, mudou e não deixou o endereço, ocultou de mim. Tem dia que você está assim, parece que Deus está respondendo a oração de todo mundo, menos a sua. Parece que a sua nem sai nem chega. E se saiu, não chegou, perdeu na estrada. E você está, Deus, o Senhor, aquele endereço do Senhor mudou? Como é que é? Até quando, Senhor? O Senhor esqueceu de mim, Deus. Deus, não é possível. Até o incrédulo está recebendo bênção e eu não estou recebendo? Deus, que situação é essa que a gente luta com desemprego há tanto tempo? Já 1 ano e meio que a gente não tem emprego? Deus, como é que a gente vê essa violência aumentando, essa situação econômica no Brasil, a corrupção, a política, usando a política de modo errado na nossa nação? Deus, até quando?
Deus, e eu estou com tristeza no meu coração. Tem hora que me bate assim, parece que uma nuvem tomou conta de minha alma. Você já teve assim? Depois você leu o Abacuque, junto com 1 de Pedro, leu o Abacuque. Abacuque diz assim: Senhor, até quando eu vou gritar vendo a injustiça no meu país, vendo a injustiça na minha cidade, vendo a injustiça entre as nações? Até quando estou vendo essa violência aumentando? E o Senhor, cadê o Senhor, Deus? Essas perguntas na alma da gente. O livro de Abacuque é uma conversa entre o profeta e Deus. Deus disse assim: eu estou vendo tudo isso e eu vou levantar um perverso para disciplinar os babilônicos. E depois, na próprio livro, Deus diz assim: eu também vou disciplinar a Babilônia. E isso assusta demais o Abacuque. Leia lá. Tirou uma conversa aqui com Davi. Senhor, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Parece que é época que você não tem folga, todo dia uma confusão, todo dia uma perturbação, toda hora é problema na igreja, é problema na família. Ô, pastorzão, parece que de vez em quando os problemas vêm de turma aí na sua igreja, é ou não é? E na sua empresa, parece que der tudo contra. E de vez em quando a saúde é agredida, até quando? Aí o salmista nos dá umas dicas, vamos com ele? Ele disse assim, a oração continua: atenta para mim, responde-me, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não regozijem-se os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olha o clamor deles, seus, olha para mim, Deus. Deus, atenta para mim. Deus, põe luz nos meus olhos para que eu veja como é que o Senhor está agindo. Pede a Deus isso para pôr luz nos seus olhos. Deus não está oculto. Deus não está escondido, é que a gente não está vendo. Pede ao Senhor, põe luz nos meus olhos. Põe luz nos meus olhos para que eu não fique reclamando, para que eu não fique maldizendo, para que eu não vacile, Deus. E para que também meu adversário não diga, está vendo, nós passamos a rasteira nele. Atenta para mim, ilumina os meus olhos. Mas o salmista não para aí. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. No tocante a mim, mesmo com essas perguntas todas no coração, eu estou sabendo que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou pela minha salvação, que a graça de Deus é que me sustenta, que a graça de Deus é que me renova, que a graça de Deus é que me favorece, que a graça de Deus é que me dá vitória sobre o pecado, que a graça de Deus que me faz orar, que a graça de Deus que me faz sorrir, que a graça de Deus que me segura, sua graça me basta. E no tocante a você? O salmista disse, no tocante a mim, confio na tua graça. Confie na graça de Deus, irmão. E minha irmã, confie na graça de Deus. Ô meu pastor, confie na graça de Deus. Ô gente boa, você que acaba de chegar, confie na graça de Deus. Alegre-se seu coração na salvação. Morto nos seus delitos e pecados, Jesus Cristo mandou o Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Você creu na obra da cruz, recebeu a salvação e agora recebeu a vida eterna e a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Aleluia! Confio e alegre-me na tua salvação. E o Salmo 13 encerra dizendo assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Conhece um hino que diz assim: conte as bênçãos. Começa a pôr a lista delas. Lá na nossa 8ª igreja, essa igreja que eu quero convidar você para ir lá, BH, Belo Horizonte, em frente ao Minas Shopping. Pense num lugar maravilhoso que a graça de Deus transborda na nossa vida. Vai lá, gente boa, vai ser uma bênção. Lá nós dizemos assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse muito aí é esticado de propósito. Já parou para contar as bênçãos? Você não vai dar conta de contar as bênçãos. Se você olhar só a saúde, já tem bênção.
Se você olhar que você come todo dia, respira todo dia sem pagar, você tem amigos, você tem gente que lhe telefona, você sabe ler, você sabe escrever, você tem um celular, você tem televisão, por isso que você está vendo, você tem um tablet, você viaja, você anda, você conversa, você ri, você vai ao banheiro, toma banho sozinho, lava sua cabeça, tem shampoo, ou às vezes não tem cabelo, gasta pouco shampoo, tudo isso é motivo de alegria. Olha para você ver que benção. Você tem uma igreja, você tem irmãos, você escuta a palavra, você tem a Bíblia em várias traduções. Você tem no café da manhã todo dia 4, 5, 6, 7 coisas. E de vez em quando você tem um café da manhã que tem 40 coisas para comer. É só você pensar o tanto de comida que tem na sua casa. Você pode orar, Deus responde, você tem as promessas de Deus. Se você recebeu a salvação, você arrependeu dos seus pecados, você tem a vida eterna em Cristo Jesus, você tem segurança nessa vida, você tem os anjos de Deus que te acompanham, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo que lhe consola, você pode louvar, glorificar a Deus, você tem a esperança da glória de Deus, da volta de Jesus Cristo, do novo céu e da nova terra, onde não tem dor, não tem lágrima, não tem tristeza. Aleluia! É muita bênção. Quer outras bênçãos? Você está enxergando? Tem 1000 coisas funcionando para você enxergar. Você tem gente surda na família? Inventaram Libras para que a pessoa converse com o surdo. É muita bênção. Conte as bênçãos. E se você pensar, sua vida melhorou demais. Pense bem. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Conte para alguém hoje o bem que Deus lhe tem feito. Nós aqui da Oitava estamos aí na sua casa por causa da rede de televisão, da rede Band, e nós estamos aí por causa da LPC, e nós estamos aí porque milhares de pessoas trabalharam para que a gente chegasse até aí. E nós estamos aqui com o coração desejoso que o Senhor te console. Deus responde. De vez em quando a gente tem essa angústia. Até quando? Parece que está demorado, não é mesmo? Parece mesmo. De vez em quando a gente cansa, parece que nós estamos num tapete de chiclete, não sai desse lugar. Calma. Pense nas bênçãos. Dê glória ao Senhor. Alegre o seu coração com aquilo que o Senhor já lhe tem dado. O maior presente, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E você tem a Bíblia, onde suas promessas renovam sua alma. Amém, gente boa? Vamos orar? Senhor Jesus, nosso amado Salvador, de vez em quando a gente fica assim mesmo, como nosso irmão e como o Abacuque. A injustiça, a violência, o terrorismo, a exploração, a política desonesta, sobrepondo a política boa, o tráfico de drogas, a exploração das crianças. Ai, vai doendo. A igreja, às vezes, numa confusão, numa contenda, os donos de igreja, politicalha, os escândalos. E de vez em quando, parece que nossa vida está agarrada. E a gente fica assim, Senhor, até quando? Muito obrigado, Senhor, porque nessa oração nós podemos orar também. Olha para mim, olha para esse que está sofrendo agora, com essas perguntas em sua alma. Põe luz nos olhos dele para ele ver como é que o Senhor está dirigindo bem sua vida. E põe gratidão no seu coração para se alegrar na salvação e que ele conte as bênçãos. E que agora mesmo ele possa cantar ao Senhor por quanto o Senhor nos tem feito muito bem. Louvado seja o teu nome. Amém? Que todos fiquem com Deus e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.